pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a geografia, né? Finalmente chegou a vez da geografia. E para falar da geografia, nós escolhemos falar um pouquinho sobre a dicotomia da geografia humana e da geografia física, e não do nascimento da ciência geográfica, né? Não vamos pegar lá desde a Grécia Antiga e trazer até a fundação das escolas geográficas alemã, francesa, falar um pouquinho sobre os principais autores, Paul Vidal de Lablache, Hartshorne, Ratzel e outros autores. Nós vamos falar de algo mais próximo de vocês, dos alunos, né, do ensino médio e da população em geral, que é a dicotomia entre a geografia física e a geografia humana, onde fica parecendo que a geografia são duas caixinhas distintas, separadinhas e que na verdade não condiz com a realidade, com o que é verdadeiro. Para isso, nós escolhemos a cidade de São Paulo como exemplo. Ah, São Paulo de Piratininga, uma cidade monumental, uma das maiores cidades do mundo. Quem vê São Paulo na atualidade não imagina que ela foi uma vila até ali aproximadamente o século XIX. Não imagina que aquela cidade, aquela selva de pedras, é uma mistura de saber europeu, uma mistura de saber indígena, porque assim, quando nós analisamos a formação da cidade de São Paulo, vamos perceber que quem introduziu o conceito ali de se pensar o melhor lugar para se estabelecer uma cidade foram os indígenas. Então hoje nós temos o Ibirapuera, o Jabaquara, o Vale do Anhangabaú, enfim, nós temos uma mistura fantástica dos elementos indígenas, do saber europeu, formando então uma cidade maravilhosa, uma mistura de beleza e caos, que é São Paulo. Oi, gente, tudo bem? Com relação à questão da sociologia e como ela percebe a formação do território urbano, é importante entender que uma das premissas sociológicas traz a perspectiva de que a nossa identidade e a nossa identidade social, a nossa identidade cultural está diretamente relacionada com o território em que nós nascemos e vivemos, ou seja, o território em que nós estamos inseridos. Então, aquilo que nós somos, a maneira como nós percebemos a própria vida urbana e a maneira como nós nos inserimos nessa vida urbana está relacionada com os nossos territórios de origem. Assim também como há uma leitura social bastante determinante sobre os sujeitos e os seus territórios de origem. Em que sentido? Há regiões das cidades em que os sujeitos que vivem nessas regiões, eles vão ser marginalizados. E aqui eu tô trazendo marginalizado não somente no sentido literal e material de que eles estão à margem da conformação urbana. Eu tô dizendo também estar à margem das relações sociais. Então depende o bairro de onde esse indivíduo veio, depende a morada desse indivíduo, né, a fama e a região da própria cidade, a gente sabe que há um preconceito, há um olhar para esse sujeito que meio que determina também as possibilidades que esse sujeito vai ter na sua inserção em sociedade. O território urbano, ele é sempre bastante conflituoso, porque cada zona desse território, cada perímetro desse território, cada espaço vai ter aí um contexto e uma realidade bastante específicos. E aí a gente sabe, né, que as áreas nas periferias dos centros urbanos têm atenção bastante diferenciada, e aí eu digo atenção do poder público e a atenção mesmo da própria sociedade, bastante diferenciada do que as áreas centrais. As áreas centrais das cidades, elas são muito mais urbanizadas no sentido de ter acesso a transporte, estrutura, o asfalto, tudo dentro das áreas centrais das cidades é muito mais bem resolvido do que nas periferias das cidades, que é onde os olhos turísticos, os olhos de fora e os olhos cotidianos pouco alcançam. Porque, de modo geral,
Quem alcança esses bairros periféricos é quem mora nesses bairros. Então, para a cidade servir como espetáculo aos indivíduos que a visitam, basta que o centro das cidades estejam bonitos, né? Basta que o centro das cidades estejam cuidados, bem urbanizados. Então, a conformidade territorial de uma cidade cria tensões e conflitos, tanto sociais quanto com relação aos próprios indivíduos. Esse mesmo século XIX, que vai possibilitar o surgimento dessas ciências, como a sociologia e a geografia, vai um pouco descartar a filosofia, por acreditar que agora, com a grande área das ciências humanas desenvolvida, a filosofia, que é mais especulativa e controversa, não seria tão necessária, porque a ciência daria todos os instrumentos necessários para provar aquilo que ela supõe. Não é o que vai acontecer. Com a urbanização e o desenvolvimento das grandes cidades, os problemas mais elementares da vida, e a qual todos nós sempre recorremos, qual o sentido da vida, continuam muito pertinente, então a filosofia acaba continuando muito importante. Mas essa urbanização e desenvolvimento das cidades vai levar a várias dúvidas de como viver melhor. Dúvidas que serão respondidas por quase todas as áreas das ciências humanas, preocupadas em entender as relações e dinâmica de funcionamento entre os sujeitos e a sociedade. E por que escolhemos a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo é um perfeito exemplo de como a geografia pode analisar um espaço, de como a ciência geográfica analisa um espaço em sua total amplitude. O que faz um geógrafo? Um geógrafo é aquele profissional completo que analisa no seu trabalho, a partir do seu objeto de estudo, que é o espaço geográfico, todas as interações que ali se dão. Ou seja, toda interação social, toda mudança humana, né, toda mudança que o homem e o trabalho do homem provocou, toda interferência que as relações de poder causam no espaço, toda a conformação natural que este espaço tinha e toda a conformação que ele veio ter de acordo com os interesses de uma classe dominante, de uma sociedade que o criou de acordo com o seu interesse. Tá vendo aquela colina ali? Acho que não, né? Mas foi naquela colina que São Paulo nasceu, São Paulo de Piratininga, próximo às margens do rio Tamanduateí. Este rio é o rio do peixe seco, né? A sua tradução na língua tupi-guarani significa que durante parte do seu ciclo ele permanecia seco, e durante a sua cheia, após o seu período de cheia, os peixes morriam, atraindo os tamanduás, daí o batismo, né, dos índios Guarani de rio Tamanduateí. Do outro lado, havia o rio Anhangabaú, com um pouco menos de água, onde os índios Guarani buscavam água para beber e água para suas outras funções, né? Nessa área, eu tinha uma colina de platô, plano, né? De uma área relativamente, uma colina alta, mas de platô plano, né? Que possibilitava a moradia, que os portugueses aproveitaram muito bem. Então, o local escolhido para a fundação de São Paulo, na verdade, veio dos índios e não dos portugueses. A sabedoria indígena foi aproveitada desde seu início, né? Obviamente que ali do rio Tamanduateí, os índios faziam todo o seu traçado, como vocês vão ver numa figurinha aqui que vai aparecer em algum lugar desta tela, para o rio Tietê e para os outros rios, a fim de comunicar-se com a parentela e a fim de estar visitando as outras aldeias ao longo do território de São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Bom, enfim, São Paulo, ela nasce entre rios, ela surge, a grande metrópole surge entre rios e é parada entre estes vales, né? Ao longo da sua história, ao longo da sua construção, as várzeas são aterradas para dar lugar a loteamentos.
estes loteamentos, que antes eram vistos, as várzeas eram vistos como problema sanitário, já que eram para lá que os esgotos eram dirigidos, foram aterradas, loteadas e vendidas, numa perspectiva imobiliária. Ou seja, olha, dentro de uma única cidade, eu tenho a conformação e a transformação de um espaço geográfico, né? Desde a sua fundação, agregando aspectos humanos, sociológicos, antropológicos, filosóficos, que eu pego lá desde o momento em que a população indígena já vivia e ainda vive, porque São Paulo é uma das áreas que mais concentra índios urbanos em todo o Brasil, né? É uma área que mais concentra índios urbanos em todo o Brasil. Eu tenho um grande número de população indígena Guarani Ambiá vivendo na cidade de São Paulo, vivendo em aldeias próximas à cidade de São Paulo, no Pico do Jaraguá e em outras áreas ali. E esses rios que serviam de limitantes para a elite cafeeira passaram a ser um problema. E aí eu tenho a interferência humana no espaço para uma construção de um espaço mais bonito, né? De um espaço que vinha ou que tinha-se o interesse de imitar aqueles espaços belíssimos que se via na Europa. Portanto, os nossos rios, os rios da cidade de São Paulo, foram canalizados e escondidos. As várzeas foram aterradas, loteadas e também vendidas. A pergunta que fica: quem criou a enchente? Foi o rio? Será mesmo que todos os problemas que a capital enfrenta derivam do natural? Ou derivam da interferência humana e de como este homem, de acordo com os interesses do capital, dos interesses imobiliários, acabaram interferindo na forma como a natureza se dispunha, né? Saturnino de Brito, da Politécnica, tinha uma proposta que visava manter as áreas de cheia dos rios Tietê, né? Para que cada área de confluência de rios se tornasse um grande parque. E assim se evitasse o caos que hoje se vive em São Paulo. Existe um documentário bastante interessante que vai ficar disponível para que vocês entendam o como então a geografia analisa um espaço do ponto de vista humano e físico e como as suas interações não são distintas. É o que a gente queria explicar hoje. Mais uma coisinha. Vejam e percebam nas explicações da Lenina, do Juliano e da Bruna que a sociologia, a filosofia e a história fazem parte da geografia. Um abraço a todos e esperamos vocês no próximo vídeo.